Para falar mais a respeito de chuva, nós chamamos um meteorologista, Dr. Pedro Boareto. O senhor se arrisca a falar sobre previsão do tempo? Da mesma forma que eu tô acertando na Mega Sena. Nada. Nada, doutor. Nada, absolutamente nada. Falando em Mega Sena, 76 mil? 76 milhões, né? Milhões, em Piracicaba. Em Piracicaba. Já não foi nenhum amigo nosso lá? Passou pertinho aqui, hein? Bom dia, doutor. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Agora, uma coisa eu acredito que o doutor entenda, né? De divórcio, de briga entre casais. O El Ninho e Laninha devem estar brigando, não é possível, né? Pra ficar esse tempo maluco aí. E isso não para, viu? Isso não para. E o mais engraçado, Marquinhos, é que tem mudado, inclusive, conforme o tempo. De manhã é uma tempestade, na hora do almoço já vira só love novamente, e à tarde outra tempestade. É impressionante. Mas, doutor, brincadeiras à parte, o que nós temos para levar ao conhecimento dos nossos ouvintes nessa quinta-feira? Tony, eu separei 2 temas aqui que eles, muito embora seja de relevante importância, principalmente por se tratar de combate à violência contra a mulher, são 2 leis criadas aqui no estado de São Paulo que eu trago e até para que possamos refletir um pouquinho se realmente é motivo de comemoração, como muitos estão postando nas redes sociais e até comemorando essa conquista. É claro que toda conquista, quando se trata de violência, ela tem, principalmente contra a mulher, tem que ser comemorada. Só que fato é que, será mesmo que é uma conquista efetiva no combate à violência contra a mulher? No último dia 3 de fevereiro, foi aprovada a Lei 17.621 de 2023, que ela tem como base o caso envolvendo o jogador Daniel Alves, que foi acusado de um estupro num bar na Espanha. E com base nessa situação, porque tudo que vira manchete, né, que ganha grande repercussão, logo em seguida vira lei. Então trouxeram aqui para o estado de São Paulo uma legislação obrigando bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos a adotar medidas para auxiliarem as mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos no âmbito do estado de São Paulo. Ou seja, toda mulher que se sentir em situação de risco dentro desses ambientes, ela terá que contar com um respaldo do estabelecimento ou da organização do evento. E no que consiste, na verdade, esse auxílio? Esse auxílio é uma oferta de um acompanhamento ou um acompanhante até o carro ou outro meio de transporte da vítima e a comunicação do fato à polícia. Eu me debrucei sobre a lei, tem poucos artigos é bem verdade, mas o que mais me chamou a atenção é que para isso acontecer tiveram que fazer uma lei, né? Para que alguém preste um socorro, alguém que está sendo vítima de uma violência ou importunação sexual, a casa ou o estabelecimento ou até mesmo o espaço, os responsáveis pelo espaço terão que prestar socorro a essa pessoa, disponibilizando uma pessoa para acompanhá-la até o carro e acionar a polícia. Para nossa surpresa, ao verificar todo o contexto da lei, temos um grande problema. Tá. Eu sou proprietário do estabelecimento, uma casa de shows, ou um bar, um restaurante, e isso aconteceu e eu não cumpri essa lei. Qual que é a punição que a lei estabelece? Nenhuma. Criaram uma lei recente, dia 3 de fevereiro, estabelecendo esse acompanhante, né, para o caso de mulheres que foram vítimas aí de algum tipo de importunação, mas não tem uma punição, né, clara para esses casos. Agora eu pergunto para vocês, essa lei realmente tem eficácia? É uma conquista no combate à violência contra a mulher?
É evidente que a resposta é não. É evidente. Mais uma vez, ficamos à mercê dos nossos políticos para criarem leis efetivas que tenham realmente uma possibilidade de combater de forma mais efetiva a violência contra a mulher, mas nos deparamos com esse tipo de lei. Agora, seria necessário chegar a esse ponto de ter que criar uma lei baseada nisso daí? Porque se você vai a um estabelecimento, qualquer que seja o estabelecimento, que ele tenha uma conduta, como que eu posso explicar? Onde as coisas acontecem de uma forma normal, né? O próprio dono do estabelecimento, ele vai dar respaldo a todos os seus clientes, porque se ele for incomodado de uma certa forma ali, o próprio dono do estabelecimento, por prezar pelo nome do estabelecimento, eu acredito que todos eles iriam agir em defesa ali da pessoa, né, que está sendo, no caso, ofendida ou de repente, né, ou alguma situação que ocorreu ali fora daquele ambiente, né, isso é normal, né, os proprietários agirem de uma forma... Agora, quando você vai num estabelecimento que, um exemplo, uma casa de striptease, por exemplo, o que você vai esperar de um lugar desse? Na verdade, Marquinhos, o que nós observamos nesse caso específico é que, como você mesmo bem colocou, qualquer local, casa de shows, eventos, bares, restaurantes, eles prezam pela qualidade do serviço que eles estão prestando. Não só os proprietários, como também os funcionários. E nós estamos falando de um crime. A importunação sexual é um crime grave contra a mulher. Então, qualquer pessoa que procurar alguém dentro da casa noturna, olha, aconteceu fato X, certamente terá um respaldo. Esta lei em específico, ela só veio à tona nesse momento em virtude da grande repercussão do caso do jogador Daniel Alves e para ter também um viés político da coisa, né, se aproveitam da oportunidade para criar uma lei que, ao meu ver, pouca eficácia e, mais que isso, não tem efetividade, porque não tem punição. Não tem punição. Primeiro que todo mundo já faz, ou pelo menos deveria fazer isso. Né? Se não o proprietário da casa, qualquer pessoa que estiver ao lado vai prestar com certeza socorro a essa pessoa, né? Uma mesa ao lado, um local ao lado, enfim. Mas se aproveita dessa lei única e exclusivamente por questões políticas. Ponto. Esse é o fato. Sabe o que me deixa mais confuso? Por situação política. Por situação política, temos um monte de projetos que estão parados na Alesp, em São Paulo, por conta que a nova legislatura que foi eleita na eleição do ano passado não assumiu ainda. Assume no dia 15 de março. Portanto, quem está lá ainda é os deputados que ganharam na eleição de 2018. E por conta disso, projetos importantes está tudo engavetado porque não querem mexer, porque diz que isso pertence à nova legislatura. Mas para criar projetos que... sem pé nem cabeça. Não tem nem pé nem cabeça, só para ter o seu nome lá. É exatamente isso. Aí você faz festa e carnaval? Para ter vinculação do nome. Outra legislação, essa é fresquinha. Saiu ontem, foi sancionada ontem pelo governo do estado de São Paulo, que eles estabeleceram a questão do auxílio para as famílias, para as mulheres que forem vítimas de violência doméstica e que tiverem medida protetiva. Essas mulheres vão ter direito a um auxílio aluguel, que o estado de São Paulo estabeleceu ontem. No seu texto original, né, a lei que foi apresentada pelo deputado Márcio Nakashima, ele apresentou esse projeto já tem um certo tempo e agora ele foi aprovado e sancionado pelo governo, só que com uma alteração. Esta lei em específico, que traz para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade
e principalmente que não têm, foram vítimas de violência doméstica, possuem uma medida protetiva e muitas vezes não têm sequer onde morar, vão ter a ajuda do Estado por um auxílio aluguel. Né? No contexto da lei, no projeto inicial, existia a previsão já no corpo da lei do valor específico para essa finalidade, ou seja, era em torno de R$ 1.100 aproximadamente, que era calculado com base na UFESP. Só que ao sancionar a lei, o governo do estado de São Paulo suprimiu esse valor e estabeleceu que isso será regulamentado posteriormente. Então não se tem ainda um valor, né, desse auxílio, mas a lei foi aprovada estabelecendo o quê? Mulheres que foram vítimas de violência doméstica possuem medida protetiva, é um pré-requisito, estão em situação de vulnerabilidade e não possuem condições financeiras, até colocam lá, tem uma renda inferior a 2 salários mínimos, essas mulheres farão jus a esse auxílio que será pago pelo governo estadual. O valor ainda não sabemos, porque tudo isso será regulamentado no momento oportuno. Esperamos que realmente esse valor seja condizente com a situação econômica que nós enfrentamos hoje no país. Doutor, peraí, deixa eu atrapalhar. Foi feita a lei, foi feita toda a estrutura, só que se hoje uma mulher que tem a medida protetiva quiser ingressar para ter esse auxílio, ela vai ter que esperar ainda um período até acertar o valor. É isso mesmo? Exatamente. Até que seja regulamentado esse valor, né, a questão do valor da lei. A lei foi publicada ontem, dia 8, mas o valor ainda terá que ser regulamentado. Né? Não se sabe, não tem aí uma nota oficial do governo do estado para justificar o porquê, né, desta alteração no texto inicial, mas esperamos que realmente isso venha, né, seja uma lei que realmente tenha eficácia e principalmente que possa dar guarida a essas mulheres que já sofrem tanto com a questão da violência doméstica e que precisam sim de um auxílio nesse momento tão difícil, que muitas vezes sequer têm onde morar com seus filhos, né, e se vê numa situação de total abandono. Então, existe essa lei, foi aprovada, né, e sancionada na data de ontem, mas estamos aguardando aí a questão do valor. Só tomara que a gente não aguarde por 4 anos. É o que nós esperamos, Tony, Marquinhos e ouvintes da Raiz FM. Agora, como nós sempre gostamos de dizer, né? A força da população é muito grande e nós observamos nos momentos políticos do país. Eu acho que está na hora da população também deixar um pouquinho de lado o fanatismo e começar a cobrar quem realmente está lá para representar o povo, independente de que partido seja. A partir do momento que foi eleito, ele está para representar todos, indistintamente. Então, da mesma forma que a população e muita gente tem se utilizado de redes sociais, meios de WhatsApp para defender políticos de estimação, está na hora de parar com isso e começar a cobrar realmente os políticos para que trabalhem, porque estão lá, foram eleitos. Não adianta ficar esperando o milagre acontecer, que vai cair amanhã, vai sair amanhã. Esqueçam. Nós vamos começar a cobrar essas pessoas para que realizem o trabalho de uma forma digna e correta e condizente com o que o povo precisa e espera. É isso que nós precisamos começar a fazer. Chega, não dá mais para ficar perdendo tempo com essas guerrinhas de WhatsApp, redes sociais, que não levam a lugar nenhum, a não ser baderna, como nós vimos no final do ano aí. Eu acho que está na hora de a gente começar a cobrar efetivamente para que leis como essas duas que eu trouxe hoje aqui não se repitam mais. Agora, essa primeira lei que você falou, doutor, você acha que ela pode seguir a mesma lei? Eu digo assim, seguir em termos de surtir efeito da lei Carolina Dickmann, porque não sei se essa também possa ter sido uma lei que surfou na onda de repercussão do caso. A grande diferença, Marquinhos, que a lei Carolina Dickmann, ela
tem uma eficácia muito importante. Então, ela tem funcionado, né? Ela tem funcionado. E essa daí, você acredita que ela possa acredito que não, até porque não ou tem penalidade, né? E é algo que já acontece no dia a dia, né? Já acontece no dia a dia. A Lei Carolina Dickmann, ela trouxe uma punição efetiva para quem faz a divulgação. Até esse vai ser o tema do nosso próximo programa. Existe uma lei que não tem penalidade? Como é que funciona um negócio desse? Infelizmente, não é uma lei exclusiva. Temos diversas leis, né? Não que tem realmente pé nem não tem efetividade nenhuma e sequer penalidade. Essa é a nossa realidade. Mas pode-se criar alguma penalidade em cima dela? Como que funciona? Então, há aí uma questão de contexto jurídico, até para tentar enquadramento por descumprimento de legislação, buscar uma penalidade. Mas nada se compara à efetividade de já ter no corpo da lei uma pena estabelecida. Na Lei Carolina Dickmann, por exemplo, existem até agravantes. O crime é de pena de X, de tantos a tantos anos. Ah, mas se você tiver relacionamento com a vítima, o crime aumenta. Né? Então você tem ali, já de forma taxativa, a punição para quem cometer aquele delito. Nesse caso aqui, nós não temos punição. Nós não temos punição. E esse é um dos casos. Tem N outros casos, né, que isso também acontece. Então, por isso que eu digo, precisamos cobrar realmente. Agora, imagine, Marquinhos, Tony e ouvintes, imagine se os dois lados, que hoje estão divididos, né, o nosso país, imagine os dois lados, com a força que demonstraram das redes sociais, das manifestações e tudo mais, imagine os dois lados conjuntamente cobrando os políticos para que apresentem leis de forma eficaz, que tenha punição. Eu acho que a força será muito maior, né? E o resultado para todo mundo será muito melhor. E é isso que nós esperamos. Doutor, para dar um simples exemplo sobre essa união, essa força. Ontem estava acompanhando toda a situação do nosso município, dos estragos, muitas ruas com buracos, e no bairro Canciã, os moradores da rua Dom Pedro I, lá no finalzinho, lá embaixo, eles foram muito afetados por conta da forte enxurrada que desceu aquela estrada antiga, a estrada Capivari Salto, a rua Dom Pedro também, e lá no final, as casas que tem naquela região receberam todas as águas da enxurrada. Eles se uniram ontem, moradores simples, se uniram, fecharam ali ambas as ruas, a Dom Pedro e Estradão, e falaram, a gente só sai daqui com uma posição de pelo menos uma medida paliativa para que isso não ocorra se novamente venha uma chuva forte. Eles fecharam de forma ordeira, sem depredação, sem alarme. Representantes da prefeitura foram lá, se comprometeram que uma máquina estaria no período da tarde fazendo uma obra paliativa, para depois que o solo secar de vez, faça uma obra ali, que também não é a definitiva, porque a que seria definitiva seria o asfalto em todo o bairro. Mas fizeram sua manifestação, tiveram um resultado positivo, tudo de forma ordeira, e também a união ali daqueles moradores. Tony, eu acho que o princípio tem que ser esse realmente. Como todos sabem, eu fui candidato a prefeito na cidade de Capivari. Não é porque eu fui candidato a prefeito na cidade de Capivari que eu torço contra o governo do atual prefeito Vitor. Muito pelo contrário. Eu moro em Capivari, eu dependo de Capivari. Minha atividade profissional é em Capivari. Como que eu posso torcer contra quem está comandando a nossa cidade, única e exclusivamente por uma questão pessoal política? Isso não pode existir. Até aproveito a oportunidade para parabenizar o prefeito Vitor, o prefeito Fábio de Rafael também, que estão aí se dedicando, né, quase que 24 horas para buscar alternativas para resolver o problema das enchentes. Detalhe, esse problema não é de hoje. O problema não é deles. E tivemos exclusivamente aí nos últimos 3 meses aí, mas ainda, né, praticamente sem... Exatamente. Eu vejo muita gente criticando as autoridades políticas, prefeito, vereadores, mas, gente, nós precisamos ter um pouquinho de consciência também. Primeiro, esse problema não é novo, né, é um problema muito antigo, que até hoje ninguém conseguiu resolver. Existem aí prefeitos da nossa região se ativando diariamente para tentar buscar uma solução, né? Como nunca se viu anteriormente, é verdade, precisamos registrar. Sim, exatamente. Né? E mesmo assim,
né? Temos aí uma chuva muito expressiva, muita água caindo na nossa região nos últimos meses. Que isso cada um é culpado de toda essa situação da mudança climática. Exatamente, entendeu? Também isso tem que ser registrado, né? Só que, mesmo assim, existem pessoas que ficam aí tentando denegrir ou torcendo contra, ou o prefeito faz algo aí para tentar buscar uma solução. Existem pessoas que vão lá e simplesmente por questões políticas ficam atacando, né? Mas essas pessoas que atacam sequer apresentam uma proposta para resolver o problema. E detalhe, muitos deles já estiveram sentados lá também e não resolveram até agora. Então hoje é muito fácil ficar tirando pedra, né? Mas quando era vidraça, o que foi feito? Absolutamente nada também, porque o problema ainda existe. Então precisamos refletir um pouquinho sobre isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima quinta-feira. Obrigado, Tony. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, ouvintes internautas da Raiz FM. E até a próxima quinta-feira.